Graça e paz a todos vocês. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 16. Transformadas, transfiguradas, transcendentes. Vamos começar a leitura no versículo 7. Tendo-a achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa já não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, e está entre Cádiz e Bered. Amém. Ó Senhor Deus nosso Pai, desde toda a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor criou os céus e a terra e todos os universos, visíveis e invisíveis. Tronos, poderes, soberanias estão diante do Senhor. O Senhor é tão excelso. O Senhor está entronizado nas maiores alturas entre querubins. Mas apesar de tão excelso, o Senhor está aqui. O Senhor se deleita na nossa reunião. O Senhor nos reuniu neste lugar. É o Senhor que diz que quando seus filhos estão em união, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Lhe pedimos, Senhor, que o Senhor se agrade da nossa reunião, que o Senhor nos ensine esta noite, que tudo o que acontecer aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do Seu nome, seja para o crescimento e o fortalecimento da Sua igreja aqui na terra. Isto é o que lhe pedimos e o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que quando Abraão estava no show da vida dele, porque foi o momento em que Terá, o pai de Abraão, morreu e ele ficou sendo o príncipe semita. Ele era o monarca da tribo de Sem, porque o irmão dele tinha morrido, Harã, inclusive deixou um sobrinho para ele criar, Ló. Abraão estava com tudo, Abraão reinava, Abraão tinha uma esposa linda e tudo mais. Nesse momento, Deus disse para ele: ei, Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele deve ser assustado, aí Deus disse: farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Abraão pensou: então eu vou. Mas Deus falou de uma descendência. Não sei quanto tempo Abraão andou. Ele estava na Caldeia, ali, na Mesopotâmia. Eu morei na terra de Abraão 3 anos. Nós tomávamos de lá um avião, 1h10 até chegar em Bagdá, e de Bagdá para o Cairo, 1h20. Abraão saiu a pé, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã, com seus rebanhos, sua mulher, seu sobrinho,
Quanto tempo Abraão levou até chegar nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus? Nesse tempo, ele esperava ouvir uma voz que ia lhe dizer qual era a terra. Ele esperava ouvir a voz do Deus que lhe disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele teve tempo para desenvolver uma consciência auditiva voltada para uma voz específica. Ou se nós hoje buscássemos esta voz, no meio de todo o barulho, do balido das ovelhas, dos gritos e peraltices de Ló, talvez das reclamações de Sara, uma mulher acostumada a ter tudo de uma hora para outra no deserto. E quando ele chegou nos carvalhais de Manre, Deus, onde habitavam os cananeus, Deus disse para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra que eu tenho para ti, para a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Abraão viu que tinha fome, partiu para o Egito. Isso demorou tanto, só que no Egito, ele foi ao Hani al-Halili e lá, no mercado escravagista, ele comprou uma escrava para Sarai, sua esposa. Volta do Egito. E ele já estava com 86 anos, sua esposa com 77. E Deus fala com Abraão: oh, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Abraão pensou: que mais poderás me dar, Senhor, se um filho tu não me deste, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus disse: ei, Abraão, não será este o teu herdeiro? O teu herdeiro será um filho nascido de ti. Vem aqui. Por isso que nós sabemos que essa conversa aconteceu à noite. Que ele disse: vem aqui. Agora olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. Eu não sei quanto tempo Abraão ficou lá contando. Ele disse: pois olha, a tua descendência será assim. Será tão numerosa que de numerosa ninguém poderá contar. Porque se alguém puder contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, o que prova que a justificação é por fé na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Quando Abraão chegou em casa, os homens, esse congresso não é de mulher. E por que eu estou vendo tanto homem? Só tem um homem que nunca falta em congresso de mulher. É Jesus. Mas aqui tem muito homem. Quando dizem não pode vir nenhum homem, pastor pode. Porque pastor é pastor, não é homem, né? Eu lhe amo. Aí, vocês nem sabem. Lá na Bahia diz assim: quem tem segredo não conte a mulher casada, porque ela conta ao marido e o marido aos camaradas. E dizem que mulher é fofoqueira. Mas vocês acham? Abraão correu para casa e disse: Sarinha, minha filha, isso por minha conta. Quando a coisa por minha conta, eu saí do púlpito. Você nem sabe. O Senhor me encontrou e falou comigo. Ela: que foi, marido? Ele me disse que o nosso herdeiro não é Damasceno. Então quem é? Ele disse que é um filho nascido de mim. Pronto. Sarai considerou o empecilho, considerou que ela já tinha passado pela menopausa, considerou o fato dela ser estéril, ela botou o paredão e ela disse: pronto, tadinho do meu marido,
Ele disse mesmo que é um filho nascido de você? Disse. Então, ó, eu não posso, mas eu tenho aqui uma serva. Deita com ela, para que tu tenhas o teu filho. Abraão não esperou ela mandar de novo. Deitou com a serva e engravidou a moça. Agora nós entramos no segundo capítulo da casa de Sarai. A serva de Sarai, a escrava, está grávida do patrão. Mas isso não é nada. A Bíblia diz em Provérbios: se mimas o teu servo, ele quererá ser teu filho. Agora ela tem no ventre o sonho do patrão, o herdeiro de toda a riqueza de Abraão. Ela tem no ventre o príncipe. Ela agora fica toda importante e começou a se impor sobre Sara. Sara reclamou com Abraão. Abraão disse: olha, o problema é seu, ela é sua serva, é você que tem que humilhá-la. Sara chamou atenção, ela foi embora. Que moça! Queria o lugar da esposa. Ela foi embora. Mas ela não era daquela região. Ela não era dali de Berseba. Ela não estava acostumada com aquele deserto. Ela era do Egito. Aí andou pelo deserto, parou. Mas ela não era tão boba. Ela parou junto à fonte. Pelo menos ela teria água para beber. Ficou lá parada. Essa história, então, é a história de uma escrava grávida, aparentemente sozinha, no deserto. Uma mulher no deserto. Então, Deus diz: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vas? Olha, nós precisamos abrir os olhos quando Deus faz pergunta. Porque se eu pergunto porque não sei a resposta. Mas Deus sabe todas as respostas. Então, por que pergunta? Quando Deus pergunta, Ele quer que você se pergunte. Que você vai pesquisar os seus motivos interiores. Motivos que levaram você a agir de determinada forma. Você se lembra a primeira pergunta que Deus faz ao homem lá no Éden? Adão, onde estás? E Adão responde: ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo, me escondi. Mas ele não disse onde estava. Aí Deus disse: quem te fez saber que estavas nu? Eu te criei nu, tu e tua mulher. Tu sempre estiveste nu na minha presença. Por que de uma hora para outra? Pai, eu sou assim mesmo, obrigado. Por que de uma hora para outra tu descobriste que estava nu? Quem te disse? De onde veio esse conhecimento? Como tu vieste a saber que estavas nu? Como? Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, o Senhor me deu um problema. A mulher é um problema. Ela me deu do fruto. E Deus se volta para Eva e diz: o que é isto que tu fizeste? E a mulher, muito mulher, disse para ele: a serpente me enganou e eu comi da árvore que tu me deste. Se ela fosse mal criada que nem eu, ela ia dizer: ele comeu porque quis, que eu não forcei. Mas ela não era assim, graças a Deus. A quarta pergunta que Deus faz no Éden é a pergunta
psicológica. Caim, por que tu estás irado? Se Caim tivesse pensado, é mesmo, por que eu estou irado? Porque eu estou sentindo tanto ódio do meu irmão. Ele não me fez nada, por que eu estou sentindo isso? Se ele tivesse ido pesquisar o coração dele, talvez não tivesse passado para a história da humanidade como o primeiro fratricida. E depois, Deus faz a quinta pergunta no Éden, também para Caim, uma pergunta sociológica. Onde está o teu irmão? Onde? Se você observar, Deus faz perguntas, ninguém responde. Ninguém responde. Agora, Deus pergunta para essa escrava, de onde vens? Para onde vais? Se Deus aparece aqui, visivelmente, e pergunta para cada um de nós, de onde você vem? Para onde você vai? Talvez você pense, eu vim da faculdade, eu vim do trabalho, eu vim de casa, vim do supermercado, eu vim de São Paulo. Mas não é isso que ele está perguntando. Primeira coisa, esta mulher era uma escrava. Quando nós pensamos escravo, dificilmente nós temos uma noção de como a alma de uma escrava é retalhada e sangra. Escrava era comprada como objeto para ser usada. Tanto que Sara disse para a escrava deitar com o marido dela para ter um filho. E ela obedeceu, por quê? Porque ela era propriedade de Sara. Aonde nasceu essa moça? Os pais a venderam. E quem comprou, levou para o mercado escravagista. Você imagina quando você olha para Abraão, você vê que Abraão era um homem que pichinchava. Eu morei no mundo árabe 3 anos e meio, eu vou dizer uma coisa, se você quiser fazer um bom negócio com um árabe, se você quer deixar um árabe feliz, pichinche com ele. Pichincha, quanto mais você pichinchar, mais ele se alegra, ele quer vender para você. Se você não pichinchar, ele não fica feliz. Abraão é o pai da pichincha. Ele pichinchou com Deus na história de Sodoma e Gomorra. Você pensa Abraão lá no Cairo pichinchando o preço da escrava que ele ia comprar para Sarai. E aquela moça olhando, senta, levanta de uma perna, da outra, ri, mexe, para ver se está inteira, pula, para ver se vale a pena o dinheiro que eu vou pagar por você. E ela fazendo tudo que mandava. Qual era o valor dessa escrava? Quem a amava? Qual a história dela? Família. Era uma alma completamente arrebentada de rejeição, de amargura, de humilhação, de ressentimentos, de pancadaria que ela recebia, porque escravo apanhava muito. E Sarai não era uma santa. E agora, quem se interessava por ela? Você sabe o nome do porteiro do seu prédio? Você sabe o nome do porteiro que abre o portão da escola para você levar seus filhos? Você sabe o nome do moço que entrega as compras na sua casa? Hein? Outro dia eu ganhei uma caixa de bombons da Copenhagen e deixei ela em casa, porque eu não como chocolate. E quando eu recebo, eu sempre endereço para alguém. A minha nora é dentista, meu filho é dentista, com aquela mania de não dar doce para as crianças, mas eu dou. Eu sou avó, mas eu também não exagero, porque eu tenho pena dos meus netos. E não quero me aborrecer com minha nora. Ela não merece isso. Aí estava lá, apareceu uma cristã. O que você vai fazer com esses chocolates?
Eu disse, já tenho o endereço. Vai levar para os netos. Eu disse, não, meus netos não vão comer esse chocolate. Para quem você vai dar? Eu disse, eu vou levar que eu vou dar para os porteiros. Quando eu disse, para os porteiros? Eu disse, é. Chocolate da Copenhagen? Eu disse, é. Mas para os porteiros? Eu disse, por que não? Mas eu disse para ela, se eu não der bombom da Copenhagen para eles, eles nunca vão comer bombom da Copenhagen. Até hoje ela me diz que ela ficou envergonhada. Porque nós sempre achamos que o outro é pior. Sempre achamos que o outro é pior. Porque nós não gostamos de surpreender. Eu me divirto surpreendendo pessoas. Me divirto. Tem um homenzinho que é crente. E ele entrega água lá em casa. Eu sempre dou R$10. Um dia eu resolvi, hoje eu vou dar uma oncinha para ele. Ele chegou, eu disse, irmãozinho, ei? Eu disse, é. Mas foi tão bonito o rosto dele. Com uma oncinha. Valeu, eu comprei uma alegria. Por R$50. Aprenda a surpreender pessoas. É tão bom. É tão agradável. É tão lindo você olhar no rosto de uma pessoa e dizer, que olhos brilhantes que você tem, meu irmão. E dar uma sacudida assim. É bom surpreender essa escrava. Ninguém tocava, ninguém chegava perto, ninguém dizia que ela é bonita, nada disso. Deus, o Deus Todo-Poderoso, no meio do deserto diz, Agar, ele sabe o meu nome. Sabe. Ele sabe o seu nome. Ele lhe conhece pelo seu nome, sabe por quê? Porque foi ele que criou você. Foi ele que guardou você a eternidade toda junto com ele. E um dia que ele determinou, seus pais estavam se alegrando. Sem que seus pais soubessem de nada, Deus vai fazer uma surpresa. Se eles não estavam casados, pior para eles. Porque a surpresa vai ser maior ainda. Aí Deus diz assim, fulano, vem cá. Aí Deus pega o princípio da vida e começa a tecer um corpo para você no ventre da sua mãe. É isso que o salmista fala. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância informe no teu livro. Todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Deus fala para Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Efésios 1 diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Jó, no capítulo 38, quando Deus começa a fazer perguntas para Jó, onde tu estavas, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? E no versículo 7, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E você vai dizer que eu sou velha? Você é mais velha do que o mundo.
Deus é que tece um corpo para nós vivermos aqui na terra. É Deus que lhe fez. Como é o nome do seu filho mais velho? Não tem? Do seu? Sim. Hein? Charles. Ah, sim. Jales. Eu sou Charles. Também boto uns nomes tão difíceis. Charles. Charles estava lá. Com quanto tempo de gravidez você descobriu que estava grávida dela? 2 semanas. 15 dias. A esposa do pastor está confessando. Ela tinha uma pessoa dentro dela, 15 dias. Ela não sabia. E quando foi falar para o pastor, tomou um susto. Por que não sabia? Porque não foi você que fez. Por isso que você não sabia. Você estava lá se alegrando e Deus estava tecendo ali, trabalhando. Vá você, eu vou tecer para mim. E Deus foi colocando tudo ali para a glória dele. Para a glória dele. Foi colocando para começar Romanos 12, profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir em misericórdia lá. Cada um no seu tom foi distribuindo e tecendo. Aí, estou grávida. É homem ou mulher, não sei. Como se não sabe se foi você que fez? Não fez. Você não sabe nada daquela pessoa que vai nascer. É um estranho que vai nascer. Para piorar, é pecador. É pecador. A criança é um anjinho, nem quando está dormindo. Criança se ira. Criança tem inveja, que é carnalidade. Tem ciúme, que é carnalidade. Tem egoísmo. Tu é pecador. Em pecado me concebeu minha mãe. Você não sabe nada daquela pessoa que vai nascer. É um estranho, meu irmão. Meu filho. Você que pensa que é seu. Deus não está dando coisa assim, não. Ele dá graça, perdão. Mas filho, é para ele. É para ele. É para a glória dele. Ele formou Agar no ventre da mãe dela. Foi ele que formou Agar. A mãe não valorizou, entregou. Essa moça deve ter passado todos os percalços. Foi vendida para os escravagistas. Foi de novo revendida no mercado escravagista. E lá vai ela para as mãos de Abraão e Sara para fazer todos os trabalhos de uma escrava, para ser humilhada, torturada, não valia nada. Mas Deus diz: Agar, como que ele sabe o meu nome? Porque foi ele que ele fez, Agar. Foi ele que ele formou, Agar. Seu pai não sabe fazer um copo, como ia fazer você? Sua mãe não sabe fazer um microfone, como ia fazer você? Foi Deus que fez você, e ele fez você com um objetivo. Com um objetivo. E ele ainda diz mais: Agar, serva de Sarai, eu te conheço pelo teu nome e conheço o teu status. Tu és escrava. E eu sei de quem. Em outras palavras, sei tudo a teu respeito. Por que Deus sabia? Porque Agar era da conta dele. Porque não existe outro Deus criador que não seja Jeová Elohim. Jeová Elohim significa aquele que tem em si todo o poder de criação. El ou Him, Elohim. Bem, aí ele faz uma pergunta: de onde vens? Para onde vais? E ela: fujo. Foi isso que ele perguntou. De onde vens?
Você sabe de onde você veio? Olha, tem um grande escritor francês, que é geógrafo, e ele também é piloto. Ele escreveu um livro que fazia parte da minha cabeceira quando eu era adolescente, que foi O Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry, Émile de Saint-Exupéry. E ele dizia, baseado na forma esférica do planeta Terra, ele dizia: quem caminha sempre na mesma direção acaba voltando ao ponto de partida. Porque se você sai do norte e vem seguindo o caminho da terra, você chega no sul e volta para o norte, significando que você sempre retorna para o lugar de onde veio. Jesus Cristo, uma vez, estava com seus discípulos, sentado, ele teve um insight. Todas as coisas o Pai botou nas minhas mãos. Sabendo que ele viera de Deus e que voltava para Deus, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, foi lavar os pés dos discípulos. Significa, eu sei quem eu sou, conheço a minha origem, conheço o meu destino. Então eu posso ser humilde, porque eu sei quem eu sou. As pessoas procuram se enfeitar tanto para parecerem alguma coisa que quer parecer. As pessoas me perguntam por que a senhora não se arruma. Eu digo, quando eu estou arrumada. Há 4 anos eu ouço suas pregações, você está sempre com a mesma blusa. Eu digo, não, senhor, eu mudo. Mas nunca você me abraçou e me viu mal cheirosa. Porque eu chego em casa e eu lavo para poder botar de novo. Por isso eu posso manter um projeto com 6 funcionários, sem ajuda de governo, sem nada. E 338 crianças. Porque eu não gasto dinheiro. E outra coisa, eu quero que as pessoas me vejam como eu sou. Eu não me pinto porque eu sou bonita. Ninguém diz, eu tenho que dizer. Eu não me enfeito porque eu sou graciosa. Acabou. Então, às vezes, nós fazemos tanta questão de aparentar alguma coisa que nós queremos ser. Isso é pecado? Não, mas cuidado. Essa moça, Agar, ela estava ali. Quantas vezes eu desço o morro Dona Marta, com outras mulheres dali, e eu olho para mim e digo, pô, mas eu estou muito ruim, estou pior do que elas. Porque eu não tenho que me preocupar. Se alguém pensar que eu moro na favela, ou que eu sou favelada, para mim não está dizendo nada. Mas para elas é doído. Para elas é doído. Quantas me pedem meu endereço para poder dar no trabalho quando vão fazer a entrevista? Porque se disser que mora na favela, já ninguém acredita. Que coisa. Eu não tenho que me esconder. Quando nós temos alguma coisa para esconder, é tão difícil. Jesus Cristo disse, olha, eu sei quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Senhor do universo. Eu sei que eu vim do Pai. Eu sei que eu volto para o Pai. Então, foi lavar os pés dos pescadores e pecadores. Você só pode ser humilde na medida que você conhece a sua estatura em Cristo. Quanto mais você anda para Deus, menor você se sente. As coisas daqui desse mundo vão ficando tão absolutamente ridículas. Ridículas. Ele diz para ela, de onde vens? Você sabe de onde você vem? Você vem de Deus. Deus guardou você a eternidade todinha. Esperou a hora que seu pai e sua mãe
se encontraram para trazer você e dar um corpo e tecer um corpo para você no ventre da sua mãe. Mas Ele guardou você por toda a eternidade. É de lá que você veio e você vai voltar para Ele. Todos os dias você dá um passo na direção de casa. Todos os dias. Então, se você veio de Deus e você volta para Deus, você é o que aqui? Peregrino. Você é peregrino. Qual a característica de um peregrino? Peregrino sabe para onde vai. E peregrino quer voltar para casa. Há acho que já uns 16 anos, todo mês de janeiro, eu prego nos Estados Unidos e Canadá. Porque aqui no Brasil, as igrejas não chamam pregador no mês de janeiro, porque a igreja vai para a praia e os crentes estão de férias. É sim. Então, eu tenho, em dezembro eu pago 13º, eu pago salário de férias, eu pago salário de dezembro, eu tenho que repor freezer, geladeira, comprar material escolar, eu vou para onde os crentes estão na igreja. Está tudo na neve, Estados Unidos e Canadá. Às vezes eu já passo o Natal trabalhando. E quando eu chego lá, tem uma pastora, a pastora Lídia, que faz a minha agenda para os Estados Unidos. Eu chego sempre em Washington. Quando eu chego lá, ela está lá bonitinha para me receber. Me leva em casa, me dá um café, e depois ela me aparece com uma pasta assim, dessa altura, um catatal. É o meu programa para 40 dias. Me dá um telefonezinho, não é? O T-Mobile, para eu poder me comunicar por ali. E aí eu começo, viaja, tem todas as passagens, todo o meu programa ali. Aí quando acaba a primeira semana eu dou um risco. Entra na segunda semana, terceira, quarta, quinta semana. Mas quando chega na última semana, eu estou louca para chegar em casa. Porque eu sei que eu vou voltar para casa. Tinha uma vez que eu estava voltando para casa no último dia, quando te encontrei lá em Orlando. O desejo de chegar em casa. Eu não vou a um shopping, eu não tenho nada que está no shopping me interessa. Não tem nada para mim lá. Não gosto de nada de lá. O meu shopping é o Costco. Aí, chego em casa, aquele apartamento empoeirado, aquele calor do Rio de Janeiro. Geladeira só tem água. Cheguei em casa, o lugar bom de chegar. Agradeço a Deus, choro de emoção, porque eu voltei. E a viagem é boa quando ela tem um final feliz. Eu cheguei em casa porque eu fui o tempo todo sabendo para onde ia e sabendo que eu ia voltar, segurando e olhando e orando pelo meu retorno para o meu lar. E o meu lar é o lugar de onde eu saí. Eu sou peregrina. Então, quando ele pergunta para Agar, Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vas? Ela tinha que ter respondido, eu vim de ti. Eu quero voltar para ti. Ela disse, eu fujo. O peregrino tem um mapa de viagem, quer retornar para casa. Ele sabe o caminho por onde ele vai e ele não pode se encher de peso. Ele não pode se encher de bagagem, porque não dá para carregar. Não dá para carregar. Como eu gosto daqueles sofás enormes dos Estados Unidos. Pessoal, você quer um? Eu disse, não dá para eu levar. Tudo que quer, isso não dá para eu levar. Por quê? Porque eu tenho uma consciência que eu estou de passagem. Mas o fugitivo não. Ela disse, eu fujo.
Eu não tenho direção. O fugitivo é movido por um espírito de perseguição. Nada presta. Desconfia de todo mundo e não se sente seguro. Por quê? Porque ele não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. A todos os dias o destino dele pode ser mudado. Alguma coisa pode acontecer. Por quê? Porque ele é fugitivo. Deus nos colocou aqui como peregrinos. Cada dia mais nós estamos num retorno para Deus. E quando ela disse para Deus, eu sou fugitiva, eu fujo da presença de Sarai, minha senhora, ele disse, volta. Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Mas por quê? Porque eu tenho um propósito na tua vida. Eu não boto prego sem estopa. Eu vou criar uma pessoa, guardar uma pessoa comigo toda a eternidade, tecer um corpo dela no ventre da minha mãe, da mãe, e não vou ter um propósito. Volta, porque eu tenho um propósito para ti. Como? Tu concebeste, tu estás grávida. Não é? Porque qual é o propósito que eu tenho para ti? Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Hein? Eu fico imaginando o rosto de Agar. Ele pensou em mim. Ele tem um plano para mim, mas eu, uma escrava. Sim. Deus não criou escravos. Deus não criou escravos. Deus criou seres humanos. Quem escravizou o homem não foi Deus. E ele diz para ela, tu concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E ela fica pasma olhando. E Deus diz, eu vou dizer para ti qual a personalidade do teu filho. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A mão dele estará contra todos e a mão de todos contra ele, e ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Esse é o povo árabe. Eu fico tão intrigada quando eu vejo o mundo ocidental querendo mudar o caráter do árabe. Não dá, porque foi Deus que estabeleceu. O mundo árabe é um mundo diferente. 3 anos que eu passei ali, vivendo ali com aquele povo, foi suficiente para eu entender. Eu fiz o curso de História da Mesopotâmia lá. Mas eles, você domestica jumento selvagem? Então vai mudar o árabe. Vai. Não tem condição. Deus não apenas tinha um plano para a vida de Agar, mas ele tinha um plano para o filho de Agar. Ele tinha um plano para o mundo árabe. Não é à toa que Jesus Cristo está fazendo uma festa no mundo árabe hoje. As conversões, a igreja linda no sul do Iraque, em Basra. Uma igreja maravilhosa no Egito, maravilhosa em Mossul, no norte do Iraque. Cristãos que se entregam a sua vida sorrindo e adorando a Deus na hora de morrer. Por quê? Porque Deus sempre teve um plano que veio do ventre dessa escrava. Agora ele diz para ela, eu tenho esse plano, quem és tu para estragar o meu plano? Volta, humilha-te, porque eu estou contando contigo, nós dois, eu e você, agora é Deus e uma escrava. Nós estamos incumbidos disso. Quer dar as mãos a mim para
que tu formes uma população que de tão numerosa não será contada? Quantas vezes eu vejo mulheres chorando comigo, irmã, porque a senhora sabe, o marido foi embora, agora eu sou pai e mãe. Eu digo, não, senhora, você não pode ser macho e fêmea, você é só mãe. Deixa o lugar do pai para Deus. Deixa Deus ser o pai do seu filho. E você vai ser só a mãe. E você vai ver o que vai acontecer. Quando meu marido morreu, eu fiz isso. Meu filho ficou sem o pai 1 ano, e no outro ficou sem a irmã mais velha. E eu tive que aguentar isso. Sabe como? Botei Deus no lugar do pai. E no dia da formadora dele na UERJ, era um domingo, 10 horas da manhã. Ele estava deitado na cama, olhando para o teto. E eu fui lá e disse para ele, meu filho, o que teve? Nada não. Eu disse, não, tem alguma coisa. Eu estava vendo como se fosse o início de uma depressão. Ele disse, mamãe, nós somos 16 na minha turma. Nós vamos nos formar terça-feira. Todos têm pai dentista, ou mãe dentista, ou parente dentista, consultório dentário. Eu sou o único que não tenho ninguém, não tenho nada. Eu disse, pronto, senta, vamos pedir perdão a Deus. Porque você esqueceu que seu pai é Deus. Não é disso que eu estou falando. Está falando sim, você está blasfemando. Preguei para ele, se arrependeu, chorou. Terça-feira, fomos para a formatura dele. Quando foi quarta-feira, eu estava de manhã na cozinha, 10 horas mais ou menos, o telefone tocou. E eu atendi. Eu queria falar com o doutor, Glenn já era doutor, eu gostei. Aí, ele disse, eu disse, olha, teve a formatura dele ontem, foi uma chuva muito grande, chegamos em casa 2 horas da manhã. Não, você diz para ele que o Ivan, quem sabe o Ivan está me ouvindo, o Ivan quer falar com ele. Eu disse, ele tem o seu telefone? Tem, diga para ele que é o Ivan, diga que eu estou aqui no meu consultório, aqui em Copacabana. Tudo bem. Mas você sabe como é cabeça de mãe? Eu disse, bem, deve ser algum dentista que quer dividir o consultório com ele. Senhor da glória, ajuda que seja. Aí, pensando por baixo, que Deus tinha coisa muito melhor. Aí lá vem ele, o que foi, mamãe? Eu disse, é um tal de Ivan. Esse Ivan, ele disse que você tem o telefone dele, que ele está aqui no consultório em Copacabana. Então, é meu professor de dentística. Eu disse, eu não sei. Ele disse, eu vou tomar banho. Eu disse, tome banho. Direitinho. Bota uma roupa decente, nada de calça rasgada. Para ir direitinho. Ele foi, tomou café e foi. Eu fiquei em casa naquela oração que Deus não gosta. Senhor da glória. Aquela oração angustiada, deixa lá. Louca para ele voltar, para me dizer. Quando ele voltou, era mais de meio-dia. Oi, meu filho, querendo que ele me dissesse, mas ele, para me pirraçar, não dizia. Porque nós nos pirraçamos muito. Eu olhava para a cara dele e disse, aí, meu filho, tudo bem, mãe, vai botar o almoço agora? Ele disse, está louca para saber, hein, velho? Eu disse, fala logo. A senhora sabe com quem a senhora está falando? Eu disse, meu filho, o que foi? A senhora está falando com um novo professor de dentística da Universidade do Rio de Janeiro. Aí ele me disse, é melhor ter um pai que é Deus do que um pai que é dentista. Você está vendo, minha irmã,
o que é você dar para o seu filho um pai que é Deus. Ele diz, não vos deixarei órfãos. Ele agora, Deus diz, Agar, vamos lá, nega, nós dois, você vai parir uma nação. Comigo, Agar, para todo mundo você é escrava, para mim você tem um ventre de ouro, porque fui eu que lhe fiz. Para todo mundo o seu filho é filho da escrava, para mim é o princípio de uma nação. Mas tu tens que acertar tua vida. Agar, você e eu e você, vamos nessa. Ela disse, vamos embora. Voltou para Sarai. Mas antes, ela olhou para Deus. E ela disse alguma coisa que é difícil para mim falar. Aquela escrava, sem esperança, agoniada, humilhada, desprezada, ela olhou para ele e disse, tu és Deus que vê. Pois não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ela aprendeu, Deus me vê. Olha, isso não significa ver como eu estou. Ver significa, Ele me conhece. Ele está interessado em mim. Ele me acompanha. Ele supre as minhas necessidades. Ele sabe tudo ao meu respeito. Eu não sabia que o filho que eu tinha no ventre era homem, mas Ele sabe. Eu não sabia o plano do futuro do meu filho, mas Ele sabe. Ele sabe tudo a meu respeito. Ele me vê. Olha, o grande problema nosso é que nós não temos mais a simplicidade de olhar para Deus. Semana passada, a minha meditação foi só sobre Raabe. Aquela moça conhecida na Bíblia como prostituta. Ela olhou no rosto dos espias de Israel e disse, porque o Senhor, seu Deus, é Deus lá em cima nos céus e Deus aqui embaixo na terra. Gente, que coisa maravilhosa. Como é que uma pessoa pode adorar a Deus assim, sem conhecê-lo? Mas de uma hora para outra, o coração dela se abriu para esse Deus. De onde você vem? Para onde você vai? Será que você tem certeza que há milhões e milhões de anos, por toda a eternidade, você sempre existiu no coração de Deus? Você não é uma criação fortuita aqui na terra. Deus, quando trouxe você, Ele tinha um plano estabelecido. E Ele espera que você responda a esse plano. Quantas vezes Ele diz, tu és minha. Tem um corinho na minha igreja que diz, não fique com medo, porque eu já lhe redimi. Eu te chamo pelo teu nome, tu és minha. Ele comprou você. Ele pagou o seu preço. Você é propriedade dele. Ele não pode jogar fora aquilo que ele comprou. Agar, uma escrava a quem ninguém dava valor. Ninguém queria por perto. Ninguém se interessava pelos sentimentos dela, pelo futuro dela, pelas dores dela. Porque nós temos mania de olhar para as coisas assim. Há um momento em que Deus leva o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, para um vale que estava cheio de ossos. Deixa o profeta lá, faz ele andar em volta. E o profeta chega à conclusão, estão sequíssimos. Quer dizer, não tem mais jeito para isso não, já era.
Do mesmo jeito que nós olhamos para as favelas, e muita gente aí está amaldiçoando o Brasil, olhando para o Brasil dizendo que não tem jeito. Como que não tem jeito? Deus não ia deixar destruir Sodoma e Gomorra se tivessem 10 justos. Aqui existem muito mais de 10. E só por causa de nós, esse país não será destruído, não. Esse país está passando por uma cirurgia e é o Todo-Poderoso que está fazendo. E nós precisamos profetizar. Aí o profeta olhou. Está sequíssimo, quer dizer, não presta para nada, não vai ter futuro. Quando ele disse isso, o Eterno não gostou. Filho do homem, poderão por acaso ele fala de reviver esses ossos. Você está pensando o quê? Que eu criei osso seco? Você está pensando que esses ossos nasceram secos? Será possível que você não está vendo que são ossos? Já tiveram vida? Já se movimentaram? Já choraram? Já sofreram? Já sonharam? E agora estão nessa situação? Profetiza. Profetiza. Por que é que nós olhamos para as pessoas como se elas não tivessem nenhuma importância, feituras de Deus? Não importa o que você tenha ouvido a seu respeito. Saiba que você faz parte de um plano específico do Todo-Poderoso. Foi Ele que enrolou o seu cabelo para ficar desse jeito. Pode fazer chapinha o que tiver, ele nasce durinho. Pode pintar o cabelo branco, ele nasce branquinho. Deus é que fez você. Você pode se enfeitar do jeito que fez, enfeitar. Deus, Ele criou você. E Ele tem um amor muito específico pelo que Ele criou. Ele ama você assim. Ama você. Quando eu estou sozinha com Ele, que hora eu digo, Senhor, chegou sua neguinha. Não adianta, eu sei que o Senhor é louco por mim. E eu oro. Assim eu oro. Por isso eu posso orar o dia todo, porque eu brinco, eu choro, eu me deleito, eu faço fofoca. Eu faço fofoca com Deus. Eu abro o meu coração com Ele. Eu digo o que eu penso, ouço o que eu não queria ouvir. Mas eu peço. Quantas vezes você está vindo de um passado como o de Agar, de humilhação, de desprezo, de solidão, de necessidade, de tanta angústia, de tanta reprovação. Quantas palavras horríveis botaram sobre você? Você é burra, você é feia, sua família não vale nada. Eles nem sabem de onde você veio. Eles estão pensando que você veio daquela família. Por isso que estão dizendo isso. Olha para a cara dele e diz assim, mas não é de lá que eu venho, não. Eu nasci lá, mas eu venho de muito longe. Eu sou a mulher que veio de longe. Você nem sabe, eu vim do Todo-Poderoso. Tchau, estou voltando para lá. Você precisa saber que quem lhe formou no ventre da sua mãe foi Deus. E Ele tem um propósito em você para a sua glória. Não importa o que digam, não importa com quem você parece, não importa o que aconteceu. Eu, se fosse o diabo, ia fazer isso mesmo. Ia tentar impedir que você cresça no amor de Deus por você. Eu ia tentar.
Meus irmãos, quando eu vejo o que fazem com criança, eu trabalho com crianças desprezadas. O que aquelas crianças me dizem? Quando eu boto aquelas crianças aqui, eu digo, pode botar a cabeça aqui. Esses seios aqui não tem leite, são propaganda enganosa. É para você botar a cabeça aqui e chorar comigo. Eu não posso dizer o que se passa ali, porque senão amanhã eu estou morta, ou meu filho. Mas as crianças ouvem as coisas piores que alguém pode ouvir no início da vida, para castrar o futuro. O meu trabalho é só dizer que o diabo veio para roubar o futuro, para matar a esperança, para destruir o sonho. E levantar neles um sonho verdadeiro, que é o sonho de seguir o caminho que Deus estabeleceu para eles. Quando Deus lhe colocou por mãe nessa família que você tem, Ele quer que você trabalhe junto com Ele, de mãos dadas com Ele, fazendo o trabalho que Ele quer que você faça. Porque Deus só pôde fazer o trabalho que queria fazer, contando com Agar. Ela teve que voltar o caminho todo, se humilhar, pagar o preço para poder continuar. Mas ela voltou com uma certeza: Ele me vê, Ele olha para mim, os olhos dele estão sobre mim o tempo todo. Deus é o Deus que olha para você o tempo todo. Ele não tira os olhos de sobre você. Segure nas mãos dele. Ontem eu recebi um telefonema de uma pastora que está sofrendo no campo missionário. Eu disse para ela, olha, não vou ligar para você, porque senão vou pagar telefonema para ficar chorando. Assim, sai muito caro. Eu mandei a mensagem. Eu disse para ela, fica sozinha. Senta lá no sofá. Agora, fala, Pai. Pai. Jesus Cristo disse, quando orardes, dizei, Pai. 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 Você vai sentir, você vai perceber, como se fosse uma mão, leve, forte, macia, morna, sobre os seus ombros, às vezes sobre a sua cabeça. Ele só está dizendo, estou aqui. Por quê? Porque Ele não nos deixa. O tempo todo, tu és Deus que vê. Ele é Deus que está com os olhos sobre você. Ele estava com os olhos o tempo todo sobre Agar. Mas Agar só descobriu depois que ele falou com ela. Se Deus estava com os olhos o tempo todo sobre Agar, Ele é o mesmo Deus que hoje está com os olhos sobre você. Ele está com os olhos sobre o seu filho, onde quer que seu filho esteja. Deus tem um plano estabelecido para a sua família e conta com você. Ele quer que você olhe para Ele como seu marido. Tu és Deus que vê. De onde você vem? De Deus. Para onde você vai? Para Deus. Você não é fugitivo. Você é uma peregrina. Nasceu de volta para o Pai, com alegria. Eu vou fazer uma pergunta. De onde você veio? Está fraco. De onde você veio? Para onde você vai? Fugitiva ou peregrina? Para a glória do Pai. Amém. Senhor Deus nosso Pai, desde toda a eternidade Tu és Deus.
Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesse momento. Que aquela voz que falou com Agar no deserto, e que ela ouviu muito bem, seja a mesma voz que possamos ouvir hoje, quando estamos no deserto do século 21. Quantas vezes sozinhos, quantas vezes com barreiras imensas diante de nós, sem saber a direção para tomar. Agar se sentia tão só, tão completamente jogada, tão completamente desprezada, sem esperança, sem dono, sem direção. Mas ela não podia imaginar que o Senhor estava interessado nela. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, firma no meu coração o Teu interesse por mim, o Teu interesse pela minha causa, o Teu interesse pela minha família, o Teu interesse pelos meus filhos, o Teu interesse pelo meu destino. Pai querido, em nome de Jesus, firma no meu coração a certeza que Tu estás ao meu lado como um poderoso guerreiro. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, fazer a Tua vontade. Pai, eu quero, assim como fizeste com Agar, Tu e eu, ó Pai, nós dois, juntos, de mãos dadas, para levar a família que Tu trouxeste do meu ventre, adiante para a glória do Teu nome. Eu te peço neste momento, batiza a minha casa com uma unção nova de alegria, de paz, de contentamento. E que o Teu nome seja louvado e glorificado, enquanto houver fôlego de vida em nós. Tu és Deus que vê. Amém.